Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Durante a ministração aqui da Marlete, ela comentou sobre o filho pródigo, né? O filho pródigo, igreja, o Senhor ele não vai atrás, porque o filho pródigo ele vai ter que voltar por si só, né? A ovelha perdida é diferente, né? A dracma perdida é diferente, mas o filho pródigo é aquele que sai e ele vai ter que voltar por si mesmo, né? Ora, como se diz, o Senhor ele é misericordioso e durante o caminho ele vai colocando, né, anzóis para tentar fisgar, né? Mas, como se diz, vai ter que ser pelas forças dele mesmo aí. E a Bíblia diz que o inimigo é o que come do pó da terra. E quando a gente tenta lutar com as nossas próprias forças, nós somos derrotados. Porque o mundo jaz do inimigo. O mundo já é do inimigo. E quando nós lutamos com as nossas próprias forças, nós somos derrotados. Porque na Bíblia fala, quando Eva pecou, né, Adão e Eva pecaram, Deus fala assim, a serpente, né, você vai comer do pó da terra. E a serpente era representada pelo demônio. E se nós pegarmos, igreja, lá no início do mundo era uma serpente, mas no final, no Apocalipse, o inimigo ele é tratado como que? Como um grande dragão, de tanto se alimentar do pó da terra. Então, o filho pródigo ele tem que cuidar para que ele não seja tragado pelo inimigo no decorrer desse tempo e que não haja mais esperança para ele, né? Porque a Bíblia representa ali o filho pródigo e ele lembra como era na casa do pai, ele lembra que ele se alimentava na casa do pai, ele lembra como ele era. Porque a pessoa que está na casa do pai, tá? Falo isso espiritualmente, falando, quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos, não estou falando casa de Deus, essas quatro paredes, eu estou falando casa de Deus é ligado ao Senhor, é ligado ao Senhor, está ligado a Deus. Nós temos uma identidade, nós temos vigor, nós temos alegria, nós temos um posicionamento. Quando nós estamos cheios de Deus, nós andamos de cabeça erguida, nós não temos do que nos envergonhar. Mas quando nós ficamos igual o filho pródigo, que a gente sai da casa de Deus, e isso é uma coisa bem complicada, porque sair da casa de Deus é apostasia, é você o que? É você renunciar à palavra de Deus. Não estou falando de denominação, porque tem pessoas que passam, né? Tem pessoas que passaram por essa igreja, hoje congregam em outras igrejas, tem pessoas que são daqui, um dia podem estar em outra igreja, tem pessoas de outra igreja que podem vir para cá. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de apostasia da fé. Quando você vê que a pessoa deixou de frequentar a igreja e do nada ela começa a ter os seus atos antigos, ela começa a voltar ao velho homem. E antes, ela que era alimentada pelo Senhor, do nada a sua língua começa o quê? A falar das coisas desse mundo. E a hora que a língua começa a falar das coisas desse mundo, está lá em Tiago 3, igreja. Fala sobre a língua. A hora que a língua começa a falar das coisas desse mundo, a língua começa a falar do mal, porque ela é um membro pequeno, mas que ela pode botar fogo em muita coisa. E ela diz assim, a Bíblia relata, o livro de Tiago relata, que ela inflama. E a hora que a língua inflamar, ela corta a ligação da natureza, que é a nossa ligação com Deus. E a hora que corta essa ligação com Deus, igreja, nós passamos a ser alimentados pela infecção do maligno. E o maligno faz com que a gente comece a agir igual ao mundo. E agindo igual ao mundo, aí nós começamos o quê? A alimentar a serpente. O pó da terra começa a alimentar a serpente. A serpente se torna um grande dragão. Essas pessoas que deixam de frequentar a igreja, essas pessoas que deixam de
estar no Senhor, essas pessoas que deixam de ser casa de Deus, que deixam de ser templo do Senhor, são os filhos pródigos que a gente tem hoje. Mas pode ser que um templo não dê mais tempo para elas, porque o Senhor Jesus, ele ainda está como o vaso do oleiro, como lá no livro de Jeremias 18 fala que Deus manda Jeremias descer até a olaria, e lá o oleiro está construindo um vaso, e esse vaso é de barro, e esse vaso se quebra, e aí o oleiro torna o quê? A fazer um vaso novo. E assim somos nós, né? Somos nós todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos da nossa vida o Senhor, ele está nos moldando, ele está nos modelando. Nós não estamos prontos. Nós levamos uma vida inteira para estar prontos, mas quando nós morremos, o nosso corpo ainda é glorificado. Por quê? Porque nós não estávamos prontos. Mas quando nós morremos, quando a gente morrer, aí sim nós vamos estar prontos. Mas nós passamos a nossa vida toda o quê? Em cima do aparelho do oleiro, girando e deixando, se tornando como um barro moldável, para que o oleiro vá transformando nós no decorrer desse tempo. Do nada aparece uma imperfeição, e o vaso, ele tem que se deixar ser moldado, e o oleiro tira a imperfeição e vai modelando, e vai modelando, e vai modelando. Mas se nós nos tornarmos filhos pródigos, aí nós não vamos estar encaixados mais em Jeremias 18, mas nós vamos se encaixar em Jeremias 19, onde fala que Deus quebrará o vaso e não terá mais nada com aquele vaso, como ele ia quebrar Israel. Israel era como vaso na mão do oleiro. Se Israel deixasse ser moldado, se nós deixarmos, igreja, nós sermos moldados todo o tempo no Senhor, todo o tempo, até que se finde o nosso tempo nessa terra, nós vamos ainda ter um corpo glorificado, e a serpente não vai se alimentar. Nós não vamos contribuir para que ela se torne um grande dragão, porque a nossa língua, ela não vai estar inflamada, a nossa língua vai confessar o Senhor, a nossa vida vai confessar o Senhor, a nossa casa vai confessar o Senhor, e nós vamos estar ligados no Senhor, e nós vamos estar, igreja, firmados na rocha, que é Cristo. E quando esse dia chegar, nós vamos nos apresentar a Ele, e Ele vai chamar: vinde, bendito do meu Pai, vinde, bendito do meu Pai. Glória a Deus, né, igreja, por esse momento. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos ministrar uma oração, vamos adorar o Senhor com a nossa boca, adorar o Senhor com o nosso melhor, trazer algo para Ele de bom. Não vamos chegar à casa do Senhor apenas para nos queixar, né? Não vamos estar na casa do nosso Pai aqui só para falar disso, falar daquilo, né? A minha mãe, que é a pastora aqui, ela está presente, e ela vai afirmar do que eu vou falar, que eu creio que ela vai afirmar. Quando um filho chega na casa dela e traz notícias boas, né? Vem ali e conversa coisas boas. Como é bom para um pai e uma mãe. Mas quando um filho chega na casa dos seus pais e começa aquela lamentação, o pai e a mãe estão ali para ouvir, mas aquilo entristece o coração. E eu quero dizer nessa noite que nós estamos na casa do nosso Pai, do nosso Senhor. Aqui é o lugar onde nós adoramos Ele. Aqui é o lugar onde nós ministramos o nosso louvor. Aqui é o lugar que nós vamos agradecer a Ele. Lá na nossa casa, lá no nosso cantinho. É lá que nós choramos, é lá que nós lamentamos, é lá que nós oramos, é lá que nós damos o nosso, vamos dizer assim, a nossa churumela para Deus ali. Mas quando nós chegamos aqui, nós temos que chegar como homens e mulheres, com os seus escudos, com as suas espadas, e prontos
para o ministério, pronto para a vida espiritual com Deus. Não importa como que está as coisas na nossa casa. Davi foi um péssimo dono de casa, um péssimo homem nessa parte de administrar a sua casa, o seu lar. Mas quando se tratava de guerra, não tinha um que vinha para cima dele. E não foi só porque ele derrotou o Golias. O cara era de guerra mesmo. O cara, ele era pulso firme. Mas assim nós temos que pegar esse exemplo na nossa vida espiritual. E pegar Davi também como exemplo para dentro de casa. Não ser como Davi. Nessa parte a gente não pode ser como ele. Tudo que a gente vê de erro aqui, erro ali, a gente não aponta o dedo. Mas a gente toma como exemplo para a nossa vida e corre pelo caminho diferente. Senhor, nós te adoramos em espírito e em verdade, Jesus. Com a nossa oração nós declaramos que Tu és Rei. Com a nossa oração nós declaramos que Tu és o nosso Senhor. Com essa oração, ó Deus, nós declaramos que Tu foi o Cristo que morreu na cruz do Calvário. É o Senhor que deu a sua vida para que hoje fôssemos livres para Te adorar. É através da cruz, Senhor, que Tu foi crucificado, é que nós temos a graça, Senhor, de chegar até o Pai. Então nós Te adoramos nesse momento e pedimos, Jesus, que Tu ministres no nosso coração conforme a Tua palavra, conforme o que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Senhor. Assim, eu Te agradeço, Pai, assim eu peço em nome de Jesus, que Tu esteja presente na minha vida com a Tua luz, com o Teu vigor, Pai, com o Teu conhecimento, com a Tua sabedoria, para que eu possa ministrar segundo a Sua vontade e não a minha, e assim seja, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu lembrei, falando de Davi, quando eles tiveram aquela guerra em Ziclac, que a sua esposa e as esposas dos seus servos foram todas, né, levados prisioneiros, e aqueles homens que estavam com Davi, que até então eram homens perdidos, segundo a Bíblia fala, que eram homens devedores, homens que não tinham valor nenhum, e quando eles chegam até Davi, Davi transforma aqueles homens em homens de guerra, né? E a Bíblia diz que um homem de Davi conseguia matar milhares de homens, como um homem matou mais de um gigante, 2 gigantes. Então eles eram homens de guerra. E trazendo Davi como homem de guerra, quando tiveram aquela guerra ali que foi gerada para que Davi não fosse para a guerra contra Saul, né? Porque ele poderia se envolver naquela guerra. Diz que aqueles homens que estavam com ele pensavam em até matar Davi, mas porém Davi carregava um espírito de fortaleza, por isso que fez com que ele matasse o gigante. E isso eu digo nessa noite, igreja, nós como os filhos de Deus, nós precisamos carregar um espírito de fortaleza nas nossas vidas, não aceitar as coisas erradas, tá? Não aceitar aquilo que o inimigo tem trazido para dentro da nossa, tentado trazer para dentro dos nossos lares, e a gente, como eu falei, com espada e escudo, e rebatendo e indo para cima, porque um cristão, ele não pode ser abatido pelo inimigo. Um cristão, ele não pode ser abatido pelo inimigo. Quando nós nos tornamos novas criaturas em Cristo, eu não estou dizendo que você vai lutar na sua força de homem, não, porque o inimigo, ele é mais forte que nós. Mas, igreja, se nós estamos no Senhor, tem uma palavra. Você vê para mim, por favor? Quando nós estamos no Senhor, igreja, quando nós estamos debaixo das suas asas, o inimigo, ele vai vir com dardos, ele vai vir com flechas, ele vai vir com tudo que tem direito, mas a palavra do Senhor é o nosso escudo. A palavra do Senhor é o nosso escudo. Se nós temos conhecimento da palavra, a palavra é o nosso escudo. Se nós não temos do que nos envergonhar, segundo a palavra de Deus, pois bate no peito e vai para cima e expulsa. Não deixe com que o inimigo faça você de gato e sapato. Pode ler. 1 João
5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Entendeu, igreja? Quando somos nascidos de Deus, por isso que Jesus chega para Nicodemos, um fariseu, igreja, um fariseu, um cara conhecedor da palavra, um cara cheio de sabedoria, e ele pega lá no livro de João, capítulo 3, e o versículo 3, ele fala assim: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Entendeu, igreja? Nós que somos nascidos do Espírito, nós que fomos batizados nas águas, nós que fomos batizados com o Espírito Santo, igreja, o inimigo não nos toca, o inimigo não pode nos tocar, igreja. Então vamos erguer as mãos aos céus e vamos determinar: eu sou nascido das águas e do Espírito, e o inimigo não toca, igreja. Ele não se alimenta do pó daquele que está em Cristo. É uma palavra tão simples, uma palavra tão conhecida, igreja, mas que é uma palavra que nós precisamos viver todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida nós temos que nascer de novo. Todos os dias da nossa vida nós temos que nascer de novo, porque todos os dias nós que somos o vaso feito de barro, somos moldados pelo oleiro. O oleiro vai moldando, mas o vaso não tem estrutura para suportar. Aí nós caímos, e quando nós caímos, nós nascemos de novo, porque nós estamos na mão do oleiro. Mas para isso precisamos nos submeter a Deus. Para isso precisamos ser submissos a Ele. Para isso precisamos ter um coração quebrantado, para que Ele possa forjar nós no fogo e que a gente venha ser estruturado para receber de Deus, para receber do Senhor a vida eterna, porque Ele está nos preparando. E aqueles que não estou dizendo que não estão aqui, mas aqueles que largam a mão do arado, aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que, não estou falando que troca de denominação, porque cada um se adapta em um lugar, mas aqueles que largam e fazem do seu templo, que é o seu interior, um lugar para o inimigo, abandonaram a fé, e esses o Senhor já não tem mais nada com eles vão ter que voltar por si só. E para voltar por si só não é fácil. O Senhor está às portas e bate. E entre isso, igreja, que eu digo, tem muitos que servem a Deus parcialmente. Em coisas serve a Deus e em coisas não acredita. Em coisas serve a Deus e em coisas ao inimigo. Horas dá voz ao Senhor, horas deixa ser guiado pelo inimigo. Esses o Senhor também vai chegar um dia e vai dizer: afasta-te de mim, porque não é digno do reino. Por isso nós precisamos ser, como Jesus falou, voltar a ser como criança. E outro exemplo, igreja, ser um vaso na mão do oleiro, ser quebrantável, tá? Ser quebrado, moído, mas esperar a sabedoria que vem de Deus. Tiago 3 fala sobre a sabedoria, sobre a mansidão da sabedoria. Se alguém te confronta, se alguém te faz, espera com mansidão ao Senhor e deixe com que o Senhor movimente por você. Mas uma palavra, igreja, uma palavra. Nicodemos, ei Nicodemos, você é um cara instruído, não entendeu ainda?
Não entendeu? Você tem que voltar ao ventre da sua mãe. Não, nós precisamos estar aqui voltados a Deus. Como Jacó teve aquela visão e viveu o propósito, porque aonde ele montou o altar lá de Betel, que era a pedra, que ele teve a visão que tinha uma escada dele até os céus, e os anjos subiam e desciam. E eu quero dizer para você nessa noite, a tua casa é o altar do Senhor. A tua casa é o altar do Senhor. Começa por você, porque começou por Jacó. Começou por Jacó, depois expandiu para os seus filhos, e os seus filhos formaram a grande nação de Israel. E assim somos nós, as coisas começam por nós. Nós somos o vaso na mão do oleiro. As coisas não estão muito certas dentro da nossa casa, mas com um espírito de mansidão, porém espírito de fortaleza, porque Davi, para derrotar o gigante, não precisou se aglomerar e fazer muita coisa, simplesmente o cara foi na simplicidade dele. E cristão é assim, igreja. Cristão é assim. O inimigo que vem todo escandaloso para tentar nos derrubar, para tentar nos ganhar com o grito dele. Mas quem está posicionado em Deus é uma só. É uma só. Porque a nossa força não vem de nós, a força vem do Senhor. Vem do Senhor. Nós precisamos estar o quê? Nascidos nas águas, mas principalmente no Espírito. No Espírito. E como que é que nós nascemos no Espírito? Como aquela mulher recebeu a palavra, como a mulher samaritana recebeu a palavra de Jesus. Na sequência, Jesus é samaritano. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Então, seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e esse te daria água viva. Precisamos estar batizados no Espírito. Precisamos voltar a ser como criança, como Jesus instruiu a Nicodemos. Precisamos ser o vaso na mão do oleiro, nos tornando como crianças e crescendo, bebendo da água viva, da água viva. Não alimentar Satanás com o pó da terra, não ser avarento, não ser soberbo, não ser enganador, não ser invejoso e entre tantas outras coisas, não, mas se alimentar da água viva que é Cristo, não se apegar às coisas terrenas, não ter as coisas terrenas como coisas maravilhosas dentro da nossa casa, porque Deus fala assim: ei, povo de Israel, tira os adornos de dentro da casa de vocês, tira os adornos, tira tudo que é impuro. E isso eu digo para nós, igreja, nós temos que observar dentro do nosso lar se existe algum tipo de coisa que não é de Deus, que não vem de Deus para a nossa vida. Eu não estou dizendo para você cegar a tua mente e olhar lá, isso não é de Deus, não é isso, mas aquilo que tira a santidade de Cristo de dentro do teu lar, de dentro da tua família, arranque fora, tire aquilo que se torna Deus dentro de você, tire. Coloca o Senhor como o princípio, coloca Deus como o principal lá dentro. Aí você começa a se alimentar dessa água viva que é Cristo. E quem tem a água viva que é Cristo, igreja, o inimigo não tira farinha, o inimigo não põe você para correr, é você que põe o inimigo para correr, porque as candeias dos seus olhos estão acesas e o inimigo não suporta o fogo que vem do Senhor. O inimigo não suporta aquilo que vem do nosso Deus, porque a palavra de Deus diz assim, que o inimigo
estremece apenas em falar em o nome de Jesus. Já pensou você cheio do Espírito Santo? O inimigo ele vai ter que se retirar. Se no teu filho, na tua filha, no seu esposo ou no teu esposo tem algo de Satanás, pois a hora que ele for entrar lá, determine mulher e homem de Deus, a hora que o teu filho, tua filha, esposo ou esposa for entrar dentro da casa, você vai dizer: daqui do portão para dentro não, Satanás. Se você quer pegar, você pega lá fora, mas dentro da minha casa não, Satanás. Cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da glória do Senhor, porque aquela mulher entendeu, igreja, a mulher samaritana entendeu: aquele que beber da água viva, igreja, aquele que bebe da água viva do Senhor não anda perdido pela terra, não anda esmendigando, aquele que, e eu estou falando espiritualmente primeiro, igreja, aquele que é cheio do Espírito Santo não precisa de palavra desse, daquele, do outro, não, ele vai à fonte, e a fonte da água viva para ele. A fonte da água viva. Aquela mulher samaritana recebeu de Deus, recebeu de Jesus a palavra, e a Bíblia diz que ela saiu anunciando aos samaritanos tudo o que Jesus fez. E a palavra de Deus diz que aqueles homens, aquelas mulheres daquela região começaram a vir até Jesus, e eles falaram assim: ei mulher, agora nós não precisamos mais de você, porque nós temos a fonte. Você tem a fonte, igreja, você tem a fonte que é Cristo, você tem a receita na tua mão. Nós não podemos andar por caminhos, porque a Bíblia diz que o inimigo é o que põe caminhos tortos para nós, mas o Senhor é o que endireita os caminhos, é o Senhor que faz com que os montes se tornem planos e as profundezas se tornem planas, para que nós possamos caminhar em paz, em tranquilidade, andar pelo caminho. Então nós precisamos o quê? Acreditar e não aceitar. É o extremo, e nós temos que abrir a nossa bocona bem grande mesmo, porque eu até quero ler com a igreja, está lá no livro de Tiago 3, que fala a guarda da língua. A guarda da língua, igreja. Se a língua, ela tem o poder, tá, para difamar, tá? Ela tem essa parte que inflama, infecciona. Eu quero dizer assim, que o mundo espiritual está ligado que através da palavra, através das nossas palavras. Está escrito, através das nossas palavras é onde nós estamos ligando o nosso mundo espiritual. Então, cristãos, nós temos a receita, é com a nossa palavra, com a nossa bocona bem aberta, que o inferno vai estremecer, para os meus filhos hoje, que são 2 homens, se eu tivesse menina, eu ia instruir segundo para a menina, mas como são 2 homens, eu tenho que instruir segundo homens. Eu sou firme na palavra, porque a palavra é o que determina, ela está ligando o mundo espiritual com o mundo físico, igreja. O mundo espiritual com o mundo físico. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Então, quanto mais você conhece da palavra, mais o fardo vai chegar sobre você, mais cobrado você vai ser. Quanto mais conhecedor, quanto mais entendimento, mais cobrança vai ter. Então, não sejais o quê? Muitos de vós mestres, mas se for, como se diz, quanto mais conhecimento, mais reto precisa ser. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Está falando da nossa língua. Ser como vaso na mão do oleiro, ser como, primeiro, Nicodemos vai lá, dá-se da água do Espírito, vai ser forjado na mão do oleiro. Aí o que? Começa a se alimentar da água viva que é Cristo. E aí
o Senhor ele vai instruindo nós, aqui nós precisamos mudar. E a língua, igreja, a nossa língua é poderosíssima, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. E a palavra, ela está ligada com o mundo espiritual. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede qual grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Isso, igreja, é para a gente refletir. A nossa língua, ainda bem que nós estamos na olaria, né? Ainda bem que nós estamos sendo moldados. Feliz é aquele que aceita a palavra para ser moldado. E nós precisamos ser moldados todos os dias. Se já temos cuidados, precisamos cuidar ainda mais. Quanto mais conhecimento temos, mais somos cobrados, igreja. Toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Quem é que pode domar a língua? Não está sobre o nosso poder o domínio da nossa língua, mas há um Deus no céu que nos fez filhos dele. Ele é o que pode domar a nossa língua, segundo o Espírito Santo que está dentro de nós, igreja. Porque se a nossa língua for incontida, igreja, ela vai inflamar todo o nosso corpo, e inflamando o nosso corpo, quem tem o domínio de infecção é o inferno. E aí, igreja, o inferno, ele começa o quê? Ele começa a apagar a chama do Espírito Santo dentro de nós. Eu que tenho problema no ciático, não vou dizer que tenho, mas é a infecção. Não adianta dizer que não, é o corpo, é pó da terra. Né? Mas o Espírito tem que estar firme com Deus. Quantas vezes eu vou caminhar, quando o ciático infecciona, dá aquela falsada na perna, ou você sente um formigamento, ou é algo assim. É uma infecção. A infecção, ela faz o quê? Com que as sinapses nervosas que existem nos nossos nervos, elas sejam interrompidas. E se o nosso espírito, que está ligado a Deus por sinapses espirituais, tiverem infeccionados, igrejas, através do quê? Da nossa língua, tá? Da nossa língua, porque aquilo que está cheio o coração é o que é transbordado para fora. Não adianta nós dizer que não, mas daquilo pode conversar com pessoas. Tem pessoas que estão tão fissuradas em coisas que você conversa com ela só tem aquilo para falar. Você muda a conversa e ela volta e gira o moinho naquilo que ela está ali. Ela está possuída por aquilo. E quando o inferno inflama um nervo espiritual, ele corta a sinapse que vem de Deus e liga o seu nervo espiritual, e nós podemos ser alimentados pelo maligno. E a hora que a pessoa começa a ser alimentada pelo maligno,
a inveja, a soberba, a desunião, a falta de amor e tantas outras coisas. A raiva toma conta, as coisas não começam a dar mais certo. Tem coisas que nunca deram certo na tua vida, mas você estava em Cristo, você nem percebia. Aí do nada o inimigo te infecciona com alguma coisa lá, você passa a ver aquilo como um turbilhão. Por isso, igreja, precisamos estar o quê? Em Jeremias 18, todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aplaude Jesus, porque Ele é merecedor.